Olá, minhas amigas, meus amigos, Emily, Conrado, todo mundo que está assistindo a gente. É uma grande satisfação estar aqui novamente em mais um programa Diálogos Médicos, esse programa que é tão grato aos nossos corações, que a gente gosta tanto de fazer. E hoje a gente vai dando continuidade ao estudo de Entre a Terra e o Céu, com o capítulo 10, Preciosa Conversação. Antes da gente entrar efetivamente no assunto, eu queria dizer que esse programa Diálogos Médicos é um programa da Rádio Boa Nova, que é produzido pela AME São Paulo, que está sendo veiculado tanto pela rádio, quanto pela TV Mundo Maior, quanto pelo canal da Associação Médico Espírita de São Paulo, no YouTube. Então, você pode escolher onde você quer assistir, e é importante que você esteja sempre com a gente, é importante para nós, é importante para você também, porque a gente acaba aprendendo muita coisa a respeito desses conceitos. Tem um outro chamado que eu não posso deixar de fazer, que é a nossa AMI-PES, que é o streaming da AMI São Paulo, com muitos conteúdos importantes, interessantes, instrutivos. Tem um acervo gigante de vídeos, de palestras, de aulas, que é muito legal e você deveria ter acesso a esse material. Bom, o meu nome é Carlos Augusto, alguns de vocês já me conhecem, e eu estou aqui na excelente companhia da doutora Emily Munhoz, que é médica, psiquiatra, analista junguiana, que vem a brilhantar a nossa manhã de estudos desse livro Entre a Terra e o Céu. Bem-vinda, Emily. Obrigada, Carlos. É muito gentil sempre, né? Obrigada, é sempre uma oportunidade maravilhosa estar aqui. E não menos brilhante e importante, temos o nosso querido Conrado Santos, que também está aqui, trazendo toda a sua experiência para nos ajudar a entender todos esses conceitos. Bem-vindo, Conrado. Bom dia, Carlos. Bom dia, Emily. Bom dia, queridos. E vamos em frente aí para mais uma lição desse livro que é emocionante. A Emily até deu a dica para a gente, né, Carlos? Faz a cola dos personagens, dos nomes, porque o negócio é um emaranhado de emoções aí, ó. Seguindo as orientações da Emily, olha aqui a minha cola dos personagens. Falei, ó, que é importante? Tá tudo aqui, porque não há cabeça que aguente, né? Tantos nomes. Nossa, eu falei, gente, é muita gente. É isso aí. Bom, gente, nesse capítulo 10, intitulado Preciosa Conversação, eles ainda estão naquele educandário, naquele parque, não é? Onde as crianças são admitidas, as crianças recém-desencarnadas são admitidas, não é? E aí, o André Luiz diz que a Blandina, que é uma pessoa que parecia bastante versada nas questões da infância, ele pede a ela algum exemplo, né? Ela diz o seguinte, que o caso do Júlio, não é para ela tão doloroso assim, né? E aí o Hilário, né? Porque você lembra, né? Tá o André Luiz, o Hilário e o ministro Clarencio nessa excursão, né? E aí o Hilário fala, mas se o caso do Júlio não é tão complicado assim, você pode nos citar algum exemplo? E o interessante é que ela vai citar um exemplo que não tem a ver com a, entre aspas, especialidade dela, que é crianças, né? Ela vai citar o exemplo da megalomania intelectual. Ela diz o seguinte, temos para demonstração mais prática os absurdos da megalomania intelectual. E eu vou ler um trechinho aqui. São pessoas que fazem da astúcia e da vaidade o clima em que respiram. Insistem na inércia do coração, ou seja, essas pessoas que têm uma inteligência privilegiada, que são muito capazes intelectualmente, não raro se dedicam às coisas da matéria, esquecendo completamente as coisas do espírito, né? Então, ela diz aqui, fazem da astúcia e da vaidade o clima que respiram. Insistem na inércia do coração, abominam o sentimento elevado que interpretam por pieguismo e transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Olha só que colocação interessante, não é? Então, essas pessoas não estão nem aí com as coisas,
se dedicam exclusivamente e intensamente às questões da matéria, e a gente sabe, né, gente, da efemeridade das coisas da matéria, não é? Sempre aquela questão, caixão não tem gaveta. Tudo que a gente conquista numa encarnação, em termos materiais, vai ficar por aqui em algum momento, não é? E o que a gente leva com a gente? O que a gente aprendeu, o que a gente desenvolveu, o que a gente amou e o que a gente foi amado. Isso a gente leva para a eternidade, né? Então, é legal essa coisa que ela chama atenção aqui, apesar de a conversa ter começado dizendo que o Júlio não é o caso mais complicado para ela, aí ela cita exemplo de pessoas adultas, né, os megalomaníacos da inteligência. O que vocês acham? É uma situação que eu acho que é muito recorrente, né? Talvez não essa proporção, né, do megalomaníaco, ela está dando assim, um exemplo mais extremo, mas se a gente for parar para pensar na nossa educação ocidental, nós não somos exatamente educados para olhar as questões do espírito. A gente vai pensar em construir a vida, é sempre uma construção, né? Constrói, conquista, isso, então sempre olhando para as conquistas materiais, né? Ao passo de que muitas vezes a educação oriental em muitas culturas dá muita importância para a interiorização do espírito, né? A meditação, a vivência espiritual. Então, a gente, muitas vezes, é uma questão, às vezes, até cultural, né? E aí, o quanto que é importante a gente olhar para a parte espiritual, né? Hoje em dia, né, mais do que comprovado cientificamente, né? A Associação Médico Espírita que o diga, o quanto é importante para a saúde a gente exercer a espiritualidade. Isso não tem mais nem discussão científica sobre isso. Todo médico está mais do que autorizado a prescrever a pessoa a aprofundar a sua espiritualidade, seja de que maneira for. Então, você pode pôr ali na prescrição, porque isso está corroborado cientificamente. Então, mas, assim, o quanto que é frequente as pessoas, assim, os espíritos que ainda não conseguem olhar para a parte espiritual, não conseguem entrar em contato com a transcendência e tem o raciocínio, a inteligência super desenvolvida, né? Mas a moral, o coração hipodesenvolvidos. E isso acaba sendo uma patologia muito complicada de trabalhar, né? Eu achei, Carlos, importante e para a gente pensar o quanto isso reflete o nosso mundo de hoje, quando ele fala aqui que essas pessoas nem imaginam que se ressecam interiormente, né? E o que a gente percebe, a Emily falou agora da própria ciência, a gente percebe que é algo muito comum nos momentos finais da vida, as pessoas olharem para aquilo que fizeram na sua vida, na grande maioria, exatamente como essa descrição aqui, olhando para os próprios interesses, para as próprias necessidades, para as próximas conquistas, e é muito comum as pessoas experimentarem um vazio interior, uma falta de significado. Por que valeu a pena a minha vida, né? E sempre há lembranças de momentos que poderia ter sido diferente se ela tivesse olhado para uma relação pessoal, se ela tivesse reconstruído uma relação que foi destruída por uma mágoa, por uma ofensa, alguma coisa, a gente vai guardando tudo isso e nos colocando nessa vida automática e 100% ou a maior parte do nosso tempo dedicada às questões meramente materiais. E aí você desfruta de um vazio existencial muito grande, porque não faz sentido. E a gente pode ter a chance de despertar para isso enquanto estamos nessa caminhada, né?
se a frase "se ressecam por dentro" é uma frase forte, olha o próximo conceito que ela vai abordar. Ela vai falar a respeito do infanticídio, né? E ela contextualiza, né? Eles estão num parque, né? Onde tem aproximadamente 2.000 crianças sendo atendidas, né? E cada grupo de crianças é atendido por uma pessoa, por uma mãe, né? São pessoas que estão em treinamento, são pessoas que estão se aperfeiçoando no ato de ser mãe, né? E ela fala, uma frase que eu acho também muito forte, são pessoas que são mais fêmeas do que mães. São pessoas que estão muito apegadas ao prazer, a questões de cunho pessoal do que sendo mães. E isso acaba inconscientemente levando a infanticídio, ou seja, as crianças, filhos dessas mães que não são tão mães assim, comumente ou em alguns momentos acabam desencarnando de uma certa forma por negligência, por displicência das mães que estão preocupadas com outra coisa que não a própria maternidade. É bem forte, né, Emily? Realmente é bem forte. E não é uma coisa muito profunda psiquicamente, né? Porque, enfim, quando a gente se torna mãe, né, existe a visita do arquétipo materno, que é uma das forças mais intensas, né? Um dos arquétipos mais intensos em termos de energia acumulada ao longo da vida, né? O arquétipo é a energia acumulada em torno do tema maternidade ao longo da existência, ao longo da existência da humanidade. Então, é um dos arquétipos mais intensos, e ele é amedrontador muitas vezes, porque a intensidade daquilo é muito grande. Então, existe a relação com a maternidade, não é fácil, de forma nenhuma, porque é uma energia que te toma, né? Então, muitas mulheres acabam não conseguindo entrar em contato com essa energia e acabam negando inconscientemente a maternidade e inconscientemente cometendo o infanticídio, ou conscientemente, né? Então, existe tudo, né? A gente sabe, infelizmente, ainda no nosso planeta. Então, existem, de fato, as mães, os pais que cometem o infanticídio real, e muitas pessoas, não só mães, os pais também, mas a gente está falando aí em torno da maternidade, que acabam, através de ausência de cuidados, ausência de zelo em relação à criança que é dependente de cuidados, quando esses cuidados não são fornecidos, quando existe a negligência, quando existe a falta de olhar para essas crianças, pode acontecer de levar elas ao desencarne, que, como eles dizem no livro, não era previsto exatamente, né? Não necessariamente era para acontecer aquele desencarne, mas muitas vezes, pela negligência dos genitores, dos familiares, esse desencarne acontece, né? Então, isso é um ponto muito, muito intenso. Que é efetivamente o caso da Zulmira, né? Isso, é. E que tinha ali a questão dos filhos do Amaro, mas ela estava 100% vinculada a uma relação passional com o Amaro, de ciúme, de não conseguir compreender a destinação do amor do Amaro de forma diferente, né? O amor que ele dedicava aos filhos e o amor que ele podia dedicar a ela. Então acabou adoecendo por isso, entrando numa relação de desprezo, de abandono pelo próprio Júlio, né? Aí aparece um ponto de interrogação desse tamanho na cabeça do André. Ele fala assim, mas espera um pouquinho, a lei não é inamovível, é esse o termo que ele usa, inamovível. Pode uma criança desencarnar antes do tempo, em função, né, de uma negligência de uma mãe ou de alguém? E aí, essa pergunta ele fez para Blandina, né, que estava narrando isso, e aí o próprio Clarencio toma a frente e vai responder. Gente, olha só, sim,
a lei é inamovível. Existe um programa encarnatório para cada um. Entretanto, essas questões... Eu vou ler aqui para não correr o risco há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Entretanto, pertence-nos à condução dos próprios impulsos dentro delas. Ele está falando, em última análise, de livre-arbítrio. Então, a gente combina na espiritualidade um plano para a nossa encarnação, a gente concorda, a gente pede, e quando chega aqui, por uma questão que é absolutamente respeitada pela espiritualidade, a gente vira a cabeça e toma outra decisão. E muda todo o curso de uma coisa que estava planejada de um jeito, né? Mas por que isso é permitido? Por que é possível fazer essa decisão? Por que esse livre-arbítrio é tão importante? Porque é só a partir dessa capacidade, dessa possibilidade de tomarmos as nossas próprias decisões, boas ou ruins, é que a gente vai conquistar autoridade, é que a gente vai conquistar méritos sobre tudo que a gente fez na vida. Se foi bom, é nosso mérito. Se foi ruim, é nossa responsabilidade, não é? Mas se a gente não tivesse essa capacidade, essa condição de exercer o livre-arbítrio, a gente não poderia reivindicar uma evolução moral, porque efetivamente não foi por nossa responsabilidade, e sim por ajuda, por intermédio, por substituição de outra pessoa em função da nossa evolução, não é? É interessante esse conceito, né? É muito interessante, Carlos, e nos programas anteriores, lá no começo do livro, quando a gente tem aquela ida à praia que eles encontram a Odília, a Zulmira ali se degladiando, essa pergunta vem à tona, né? Se esse desencarne, caso a Zulmira tivesse outra postura, tivesse cuidado dele, tivesse entrado no mar junto com ele desencarnaria de qualquer jeito? E a resposta é clara, que ele desencarnou no tempo certo. Entretanto, se ela tivesse tido outra atitude, teria acontecido de outra forma, né? Ou seja, as leis teriam sido aplicadas, né? Esse momento do desencarne de outra forma. E eu me lembro muito quando a gente vê no próprio Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem a Kardec que nós somos responsáveis não só pelo mal que fazemos, mas pelo mal decorrente do bem que deixamos de fazer. Então, é importante a gente ter isso muito claro, de que muitas vezes a nossa inércia, a nossa omissão, e aí pegando muito esse caso de infanticídio, quando você vê crianças morrendo de situações das mais variadas, às vezes por uma questão de falta de alimento mesmo, de recursos básicos, é uma responsabilidade coletiva. Porque, mas é um resgate que está passando, é verdade, mas poderia ser de outra forma, poderia ser com outros contornos, mas que a gente pudesse amenizar esse sofrimento, essa dor, fazendo bem, né? De alguma maneira, estendendo a mão. E como ele coloca aqui no caso, não tendo esta relação de desprezo, de descaso, de abandono, que muitas vezes acaba culminando no infanticídio, né? Sim. Isso aí, é muito importante essa reflexão, né? E aí essa questão do livre-arbítrio traz vários questionamentos, né? De como eu estou me posicionando em relação ao bem, então, né? O que eu posso... Como eu estou me posicionando em relação aos acontecimentos da minha vida, né? E aí sempre vem uma frase na minha cabeça que eu aprendi quando eu comecei no Espiritismo, jovenzinha, se você achar na escola de aprendizes, né? Uma pergunta para a gente sempre se fazer nas situações, né? O que Jesus faria nessa situação? Essa é uma pergunta que eu acho que é importante a gente levar para a vida em relação às decisões que a gente vai tomando ao longo da caminhada, né?
Bom, e aí o próximo conceito que ela coloca é um conceito que a gente já viu no capítulo anterior, né, que é o conceito do trabalho, né? Ela diz assim: as provas e tarefas sofrem dilação no tempo, mas serão cumpridas afinal. Aquilo que não se cumpre num século pode ser cumprido em outro, em outro, em outro. O fato é que o que tem que acontecer, acontecerá, não é? Então, e aí sim, aí entra o peso da lei, a importância da lei, não é? E aí ela depois vem com uma frase assim: o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. E aqui, novamente, não é, falando de trabalho, aquele conceito que já foi colocado anteriormente, não é? E aí ele fala mais algumas coisas, mas eu gostaria de pular para um outro conceito que eu acho muito importante, muito interessante, né? O Clarencio diz, acontece várias coisas, aí ele retoma e fala assim: a carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso que vai drenando as imperfeições do perispírito. Gente, só essa frase aqui dava para fazer mais 2 programas, né? Mas a gente tem o nosso tempo exíguo, né? Então vou tentar só trazer a recordação, uma coisa que eu ouvi muitas vezes da doutora Marlene. Ela usava muito essa imagem, né? Que o nosso corpo de carne é como se fosse um carvão. No sentido, sabe quando você, antigamente, hoje em dia não mais, né? Mas antigamente a gente colocava um carvão dentro da geladeira para tirar o cheiro de comida da geladeira, né? Porque o carvão tem uma propriedade física que ele absorve as moléculas do cheiro. Então, ele funciona como... ele vai absorvendo as coisas ruins, não é? Então, e aí ela faz essa analogia que o nosso corpo de carne é uma espécie de carvão milagroso que vai drenando as sombras do nosso perispírito, né? Então, porque na realidade tudo que acontece não vem do corpo de carne. As doenças que a gente eventualmente tem, elas estão primeiro no nosso perispírito, né? E essas coisas precisam ser drenadas, né? E aí o corpo de carne tem essa importância muito grande, como se fosse, como ela diz aqui, o carvão, como o Clarencio diz aqui, o carvão milagroso. Bom, o nosso tempo está bastante adiantado, né? A gente ainda tem 2 minutos. Vocês querem fazer algum comentário? Conrado, Emily? Acho que esse conceito do carvão milagroso, Carlos, ele nos ajuda a enxergarmos a nossa encarnação com a grandeza que ela precisa ser por nós considerada, né? É fundamental que a gente possa enxergar essa grandeza para aproveitarmos através das nossas escolhas, dos nossos atos, através do zelo por esse vaso físico que nos é outorgado como chance de reajustamento, aproveitarmos tudo que for possível neste educandário que é a Terra, né? Então, olharmos para cada dia de nossas vidas, para cada necessidade de equilíbrio orgânico que nós temos, o cuidado para que a gente possa... Eu me lembro muito de Manassés em Missionários da Luz, no capítulo 12, quando ele diz a um senhor que vai desencarnar, ele diz assim: não me volte aqui antes dos 70. Porque esse cuidado com o corpo, para que você possa aproveitar toda a sua trajetória, e a gente sabe, André Luiz foi considerado um suicida indireto, porque as suas escolhas fez com que ele pudesse não levar até o último instante a sua vida, ele antecipou o seu regresso. E quantos de nós não estamos abrindo mão dessa purificação, às vezes sobrecarregando o nosso corpo, às vezes não cuidando direito dele e retornando antecipadamente dessa dádiva que é a reencarnação nas nossas vidas, né? Bom, dessa forma, chegamos ao final. Eu queria desejar a todos uma excelente semana e na semana que vem volta aqui que tem outros conceitos muito interessantes. Até a próxima. Até, gente. Muito obrigada. Uma boa semana, pessoal. Fiquem em paz.